Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, um programa vindo do coração de Deus para você, para juntos estudarmos Sua Palavra, para crescermos no conhecimento do Senhor, para aprendermos com as mulheres da Bíblia o caminho que devemos andar. Mulheres que são exemplo, mulheres que deixaram lições tão tristes, uma vida tão triste, caminhos que devemos evitar. Para isto, estas histórias estão nas Escrituras e nós temos aprendido tanto, homens e mulheres, com as histórias da Bíblia. No programa de hoje, conversaremos sobre uma mulher que não sabemos o seu nome, a mulher de Jeroboão. E quem foi Jeroboão? O que aconteceu com esta mulher? Como foi que ela viveu e o que deixou de lição para nós? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus, pronto para fazer a sua vontade. O programa Os Gideões já começou. Bem, nós sabemos a história dos reis de Israel, essa história que está aqui tanto no livro de 1º e 2º Reis, quanto no livro de 1ª e 2ª Crônicas. Também temos ali, na 1º e 2º Samuel, a história do primeiro rei, Saul, e também um pouquinho da história de Davi em Samuel. Então, são 6 livros da Bíblia trazendo minuciosamente, às vezes até repetitivamente, as histórias destes reis. Por que essas histórias estão na Bíblia? Porque todos os reis são mencionados, não só para nos mostrar como foi a cronologia de toda a história de Israel, não só para nos mostrar como que este reino avançou e o que Deus fez através deste povo, mas também para nos mostrar e trazer lições preciosas para nós, mostrando que quem está na liderança, como é importante buscar ao Senhor, estar na presença do Senhor, estar alinhado com o trono de Deus, para que a bênção venha sobre todos os que estão debaixo desta liderança, sobre a casa, a família, sobre a igreja, sobre o seu trabalho, a empresa, sobre a cidade, sobre a nação. Nós vamos ver aqui esse rei Jeroboão. Jeroboão era um comandante do exército do rei Salomão. Jeroboão era um bom homem, era um bom comandante, mas Salomão começa a se desviar dos caminhos do Senhor. E quando a pessoa vai se desviando, ela começa a ter problemas sérios. O julgamento de Deus vem e ela começa a ter inimigos. Na história de Israel sempre foi assim. Deus levantava inimigos que vinham, inimigos que atacavam a nação, e o povo então buscava um libertador, inimigos vinham. Salomão, ele teve um reino de paz, porque Davi, o seu pai, foi um rei conquistador, um rei de vitória, um rei que amou o Senhor do começo ao fim da sua vida. Deixou um bom exemplo, deixou um bom legado, mas Salomão começa a se desviar. Como? Por causa das suas mulheres, da desobediência à palavra de Deus, ao se casar com princesas de todas as nações com quem ele fazia aliança de paz. E essas esposas traziam seus deuses, trouxeram idolatria para dentro de Israel. E junto com essa idolatria veio o juízo de Deus. O juízo vinha em inimigos que saqueavam. O juízo vinha em inimigos ali dentro do próprio palácio. E Jeroboão era o comandante, e aconteceu que um profeta do Senhor se encontra com Jeroboão e traz uma palavra para Jeroboão. Disse para ele que tomou uma capa nova, partiu em 12 pedaços aquela capa e pegou 10 pedaços, entregou na mão de Jeroboão, dizendo:
o reino vai ser dividido e você ficará com a maior parte. Você vai reinar sobre 10 tribos de Israel. Deus não vai tirar a família de Davi do trono, mas eles ficarão apenas com 2 tribos, Judá e Benjamim. As outras 10 estarão com você. Bem, era para Jeroboão tomar essa palavra e buscar a Deus e dizer: Deus, eis-me aqui para te servir. Deus, eis-me aqui para reinar contigo. Deus, eis-me aqui. Mas Jeroboão, quando assume o trono, que foi no reinado de Roboão, quando ele assume o trono das 12 tribos, a primeira coisa que ele fez foi um altar ao bezerro de ouro. E disse para Israel que aquele bezerro simbolizava o Deus de Israel. Deus não tem forma, Deus é espírito. Se ele apareceu como fogo na sarça ardente, apareceu como anjo para Abraão, para Josué como um guerreiro, apareceu como a coluna de fogo, a coluna de nuvem sobre todo o acampamento de Israel no deserto. Se o Senhor se manifestou nestas formas, foi para se comunicar com o homem. Mas ele não tem forma, ele é espírito, eterno, pessoal, sábio, onipotente, onipresente, onisciente, soberano. E Israel precisava conhecer o seu Deus. Não precisava de imagens de escultura. E esse foi o pecado de Jeroboão. Levantar os bezerros de ouro. Sabe o que aconteceu? No dia que ele foi inaugurar o altar para o bezerro de ouro, Deus mandou um profeta. Um profeta que a gente não sabe o seu nome, um jovem, um menino, um jovem. Chegou com uma mensagem de Deus e disse, profetizando ao altar, possivelmente um altar de ouro, um altar, aquele bezerro de ouro, e ele disse, altar, altar. Deus está contra ti, sobre esses altares aqui serão queimados ossos de sacerdotes, desses sacerdotes idólatras, por um rei de Israel chamado Josias. E Deus está falando que está contra essa idolatria, estou falando com as minhas palavras, e para mostrar isto, este altar vai se fender e a cinza vai se derramar. E na mesma hora que o profeta disse, o altar se fendeu, arrebentou e a cinza se espalhou. E o rei ficou bravo, o rei estendeu a mão e disse, prendam este homem. Quando ele estendeu a mão, ele não conseguia mais recolher a mão dele, ele não conseguia mais tirar a mão daquela posição e ele ficou apavorado. E apavorado ele sabia que o único que podia restaurar a sua mão era o profeta, era Deus. E ele pediu ao profeta, por favor, ora por mim, para que a minha mão seja restaurada. E o profeta orou e o rei ficou bom de novo. E o rei disse, fica aqui comigo, vem, nós vamos comemorar, fica. E o profeta disse, eu não posso, eu tinha de entregar esta mensagem. A história continua, mas Jeroboão soube no início do seu reino que Deus não queria idolatria. Deus não queria, não estava aceitando aquele bezerro de ouro. E então vem juízo sobre a casa de Jeroboão. Vamos ver o que está escrito em 1 Reis, capítulo 14, do versículo 1 ao 18. Diz assim, naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher, dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual, a meu respeito, disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Vamos parar aqui um pouquinho. Então,
aconteceu que o filho de Jeroboão, chamado Abias, o seu primogênito, o filho que haveria de reinar em seu lugar, que haveria de se assentar no trono depois dele, adoeceu. Adoeceu e ia piorando, piorando. Pelo que nós vamos ver na sequência desta história, este jovem, este menino ou adolescente, era um bom menino. Era um jovem que amava o Senhor, estava no caminho do Senhor, seria um bom rei. Mas o erro de Jeroboão, a idolatria de Jeroboão e da sua casa, estavam levando a maldição para dentro do seu lar, as consequências do seu pecado, e Abias adoeceu. Adoeceu para morrer. Jeroboão, então, ele quer consultar a Deus, mas ele está em outro caminho. Como ele vai buscar o Senhor, sendo que ele está desobedecendo, ele está com bezerro de ouro, com um altar que não é do Deus de Israel? Então ele mandou a sua esposa, ir atrás do profeta Aías, o mesmo profeta que lhe dera aqueles pedaços da túnica da capa, dizendo que ele haveria de reinar sobre 10 tribos de Israel. O mesmo profeta Aías. E a mulher vai, só que ela se disfarça. Ela não vai com a sua coroa, ela não vai com vestes reais, ela não vai com aparato de rainha, mas ela se disfarça para que o profeta não saiba que é ela, que é a rainha. Ela vai para ter notícia, meu filho vai sarar ou não. Nós vimos que o povo buscava a Deus apenas por conveniência, buscava Deus apenas quando queria solução para os seus problemas, quando queria saber alguma coisa, quando buscava cura, quando buscava prosperidade, quando queria a chuva, quando queria a bênção de Deus, então ia atrás do Senhor. Mas fora isto, estavam com os ídolos, estavam com o pecado, estavam com a idolatria. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada. Hoje, muitas pessoas vão à igreja por conveniência. Vão à igreja porque estão em depressão. Vão à igreja porque o marido saiu de casa. Vão à igreja porque o filho está doente. Vão à igreja porque eles estão doentes. Vão à igreja e buscam a Deus por conveniência. Não está errado buscar a Deus por conveniência. Está errado querer apenas a bênção e não o abençoador. Está errado em ir atrás apenas do que pode receber de Deus e não entregar o que Deus tem direito na nossa vida, na sua vida. Deus não é bobo. Deus conhece os corações. Deus sabe a intenção de cada pessoa. Deus sabe por que você está assistindo este programa. Deus sabe por que você está indo à igreja. Deus sabe o que você tem feito, onde você tem andado, em que você tem crido. Tudo isso está diante de Deus, Ele sabe. Mas Ele continua te amando e te mostrando o caminho da paz, o caminho da alegria, o caminho da salvação, o caminho da sua presença, o caminho de Deus que é perfeito. Deus nos ama e nos mostra o caminho. Então, a mulher de Jeroboão, ela se disfarça e ela vai. A Bíblia diz que o profeta está velho, já passou um bom tempo, ele já nem enxerga direito. O profeta Aías está velho. E quem sabe Jeroboão pensasse, e a sua esposa pensasse também, que na sua velhice ele seria enganado, ele daria a palavra, pensando que ela era uma mulher qualquer do povo, uma mãe apenas preocupada com a saúde de seu filho, e traria uma boa resposta, uma resposta de cura para Abias, o filho do rei Jeroboão. Mas Deus conhecia, Deus sabia. Vamos ver o que acontece.
Diz aqui o texto: porém, o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Pois estou encarregado para te dizer duras novas. Vai e dize a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi e te entreguei. E tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo aberto, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres o pé na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada na sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. Vamos parar aqui nesta palavra do profeta Aías. O profeta, então, Deus lhe disse: olha, vai chegar aí agora, vai entrar aqui na casa agora a esposa de Jeroboão, a rainha, a esposa de Jeroboão. E ela vem perguntar a você sobre o seu filho que está doente. Assim, 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 você lhe falará. A primeira vez que Jeroboão se encontra com o profeta Aías, foi uma palavra de vitória, foi uma palavra de bênção. Você vai reinar. Eu estou te dando o reino, eu estou te dando as 10 tribos para você reinar. E Jeroboão tomou posse desta palavra. Muitas vezes Deus nos chama e fala boas palavras. Olha, eu tenho bênçãos para você, você vai experimentar coisas maravilhosas. Eis aqui a vontade do Senhor. Mas, se a pessoa anda fora do caminho do Senhor, Deus traz a palavra de juízo não para apenas castigar os pecados, mas para fazer acordar, arrepender e buscar o Senhor. Não foi assim com a cidade de Nínive? Deus ia destruir a cidade de Nínive. E ele mandou Jonas avisar: dentro de 40 dias e toda Nínive será subvertida, todos morrerão. Mas o rei creu. E o rei baixou um decreto: olha, a partir de hoje, ninguém come nada. Jejum para todo mundo, até as crianças, até os animais. Não deem comida aos animais. Nós vamos jejuar e pedir misericórdia ao Deus de Israel. Quem sabe Ele nos perdoará. Quem sabe Ele nos livrará do castigo que está proposto. E realmente Deus viu o coração do rei, o coração do povo, e Deus perdoou. E não houve a destruição de Nínive durante 100 anos, porque o rei se arrependeu e o povo clamou ao Senhor. Se Jeroboão se convertesse, se Jeroboão mudasse e clamasse, Deus também podia mudar a sorte, a palavra. Não foi assim com o rei Ezequias, que ia morrer e ele clamou ao Senhor e Deus lhe deu mais 15 anos de vida.
Não foi assim quando Manassés, o pior rei de Israel, pior rei lá de Judá, descendente de Davi, ele fez tantas coisas erradas, mas quando ele foi preso, humilhado, ele se converteu. Ele orou, ele pediu perdão. E Deus, que é tão bom, e Deus, que é misericordioso, perdoou aquele homem tão terrível, aquele homem que fez tantas maldades, aquele homem tão mau, aquele homem que fez tantas loucuras em Israel. Deus perdoou, deu-lhe uma nova chance. Deus perdoa. O importante é isso. Quando Deus fala, Ele espera uma reação nossa. A reação de Jeroboão, daquela mulher, tinha de ser perdão, perdão, Senhor. Queremos voltar, vamos destruir, vamos tirar toda essa abominação, queremos voltar ao culto ao Senhor, vamos levar o povo a Jerusalém para te adorar. Perdão, Senhor. Mas não houve esta atitude. Hoje, nós vemos nações como a Venezuela, nós vemos nações como a Coreia do Norte, vemos nações em que o povo sofre tanto porque seus líderes estão em pecados tão crassos, tão terríveis contra o Senhor. E é necessário haver um pedido, arrependimento, o pedido do seu povo para que a nação seja poupada. E aqui ele disse o seguinte, o profeta Aías ainda dizendo para a mulher de Jeroboão, ele disse que Deus haveria de aquele menino ir até o túmulo, morreria, seria pranteado, mas toda a família do rei Jeroboão não teria túmulo, não teria uma cerimônia digna, morreriam e ficariam insepultos. Não havia coisa pior do que isto para os judeus, para o povo de Israel. Mas o Senhor continuou dizendo, o Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que dera a seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi, e chegou a Tisra. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Sepultaram-no, e todo Israel pranteou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aías, seu servo. Deus disse, através do profeta Aías, quando você chegar no limiar da sua porta, o menino morrerá. E aconteceu exatamente isto. Quando ela pisou no limiar da porta, o menino morreu. Foi pranteado, sepultado. Jeroboão não se arrepende. Jeroboão não se converte. E então passa por todas as consequências da dureza do seu coração. Que não seja assim na sua vida, mas que você possa ter esse coração que busca o perdão de Deus e a sua misericórdia. Esse Deus perdoador abençoará. Esse Deus maravilhoso trará a você uma nova chance, uma nova oportunidade para conhecê-lo e servi-lo. Amém? Bem, eu sei que você tem sido abençoado através da Rede Super. Eu sei que você tem recebido mensagens tão maravilhosas e tão importantes para a vida. Mensagens de salvação, de fé, de esperança, lições preciosas para endireitar os seus caminhos, para caminhar na presença do Senhor. E você pode ser conosco um missionário através da Rede Super, indo até os confins da terra. Como assim? Nós precisamos trocar todo o nosso equipamento aqui da Rede Super. Ela tem de estar sendo uma TV digital até o final de julho. E isto é muito oneroso. Não podemos fazer sozinhos, precisamos de você.
e contamos com a sua colaboração, com a sua ajuda. Se você tem sido abençoado pela Rede Super, é hora de ser uma bênção. Vamos lá. Anote aí a nossa conta, a conta da Rede Super, da Igreja da Lagoinha, e faça a sua doação para que a Rede Super não pare, mas prossiga indo até os confins da terra. E, por falar nisso, vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Te entrego a minha vida e o meu coração. Perdoa-me, lava-me, dá-me uma nova chance, uma nova oportunidade para te conhecer, te amar e te servir. Eu me entrego em Tuas mãos com tudo que sou e tenho. Me entrego hoje e para sempre. Ajuda-me, salva-me, cura-me, limpa-me e dá-me uma nova oportunidade, em nome de Jesus. Pai, que a Tua bênção alcance cada família, cada pessoa que nos assiste, a Tua bênção de salvação e de paz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.